É através da Igreja de Deus que recebemos suas bênçãos. Gênesis 27, 1, 30. Tendo-se envelhecido Isaque e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Respondeu ele: Aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então, disse Rebeca a Jacó, seu filho, ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia, levá-las a teu pai, para que a coma e te abençoe, antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador, assim, trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho, atende somente o que eu te digo, vai e traze-mos. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois, tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então, entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala. Quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito, fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: Como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Então, disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas como as de seu irmão Esaú. E o abençoou. E lhe disse: És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: Eu sou. Então, disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe, e ele comeu, trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Então, lhe disse Isaque, seu pai: Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então, o pai aspirou o cheiro da roupa dele, e o abençoou, e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou, Deus te dê do orvalho do céu, e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações te reverenciem, sê Senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti, maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabará Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. É muito importante entendermos bem que bênçãos recebemos na Igreja de Deus. E a palavra que vou pregar hoje tem a ver com este assunto. Como foi que recebemos a remissão de pecados? A recebemos por acaso? Tivemos um encontro com o Senhor porque éramos mais sábios, inteligentes e espirituais do que os outros?
Alguém pode ter um encontro com o Senhor porque merece? Claro que não. Você e eu somos abençoados. Mas como recebemos estas bênçãos? É através da Igreja de Deus que Ele nos concede estas bênçãos. O que precisamos entender é que não tivemos um encontro com o Senhor pelo nosso próprio esforço. Ao contrário, é através da Igreja de Deus que Ele opera e abençoa as pessoas. Toda igreja que não é aprovada por Deus não tem utilidade alguma, por mais que haja muitas delas. Se a verdadeira Igreja de Deus não existisse neste mundo, ninguém poderia receber suas bênçãos. Deus fundou sua Igreja nesta terra como o caminho para alcançarmos suas bênçãos. Jacó foi abençoado porque ouviu sua mãe e seguiu seu conselho. Isaque, filho de Abraão e pai de Jacó, era velho e estava à beira da morte. Seus olhos já estavam turvos, o que não lhe permitia enxergar muito bem. Aproveitando disso então, Jacó se disfarçou de Esaú e recebeu as bênçãos da progenitura no lugar do seu irmão. Alguns pregadores dizem sem meditar sobre isso que Jacó queria tanto ser abençoado que enganou seu pai para receber a bênção da progenitura, mas o significado disso na palavra de Deus não é tão simples assim. Porque está escrito na Bíblia que quando Isaque era velho e havia perdido a visão, Jacó colocou as vestes de seu irmão, levou para seu pai um guisado delicioso que sua mãe havia preparado e recebeu todas as suas bênçãos. Isso não significa apenas que Jacó queria tanto ser abençoado que mentiu para seu pai e o enganou para recebê-la. Este texto também nos ensina através de quem Deus nos abençoa. E precisamos entender a razão pela qual ele deixou isso registrado na Bíblia, revelar que ele concede suas bênçãos através da sua igreja. Isaque era velho, então chamou Esaú, seu primogênito, e lhe disse: Vá até o campo e traga uma caça para mim. Depois prepare meu prato favorito que eu o abençoarei. E Esaú disse: Está bem, pai. Eu farei como o Senhor disse. Então Esaú afiou suas flechas, as colocou na aljava sobre os ombros e saiu para caçar no campo. Mas Rebeca ouviu a conversa que Isaque teve com seu primogênito e pensou: Isaque vai abençoar Esaú depois que ele voltar da caça e preparar seu prato favorito. E ela amava mais Jacó, seu segundo filho, do que o primogênito. O nome Jacó significa, ele agarrou o calcanhar, ou suplantador. Mas ele sempre ajudava sua mãe. Nada mais natural então do que Rebeca amá-lo mais, já ele que era tão obediente. Rebeca disse a Jacó: Eu ouvi seu pai dizer que vai abençoar seu irmão depois que ele voltar da caça e preparar seu prato favorito. Mas eu quero que você seja abençoado no lugar dele. Eu quero que você receba todas as suas bênçãos. Faça o que eu disser então. Rebeca disse a Jacó para fingir para seu pai que era Esaú. Então Jacó lhe disse: Eu farei o que a senhora me disser, mas meu irmão é peludo, e eu tenho a pele lisa. Eu estou com medo de ao invés de me abençoar, meu pai me amaldiçoe por tentar enganá-lo. Mas o que sua mãe lhe disse? Ela disse: Se isso acontecer, eu serei amaldiçoada em seu lugar, você só precisa fazer o que eu disse. E como sua mãe lhe deu esta garantia, Jacó só precisava fazer o que ela lhe disse, pois se seu pai fosse amaldiçoá-lo, ela receberia a maldição em seu lugar. Então Rebeca disse a Jacó para buscar 2 cabritos do rebanho. E quando ele os trouxe à sua mãe, ela os cozinhou e preparou o prato favorito de Isaque. Também pegou a pele dos cabritos e enrolou nos braços e no pescoço de Jacó, ou seja, nas partes do seu corpo que ficavam expostas e que seu pai tocaria para senti-lo, pois já estava cego. Deus nos abençoa por causa da fé professada em sua igreja. Amados irmãos, o que esta história nos ensina realmente? Que a mãe de Jacó representa a própria Igreja de Deus. A Bíblia sempre se refere à igreja como sendo a noiva. E assim como Adão disse à sua esposa, Eva:
você é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Deus disse que a igreja é a personificação do seu amor e a coluna da verdade. Em outras palavras, a mãe de Jacó citada no texto bíblico deste capítulo se refere à própria Igreja de Deus. Na verdade, este texto descreve como Jacó foi abençoado através da Igreja. E como ele recebeu estas bênçãos? Ele foi abençoado por fazer o que sua mãe, a Igreja de Deus, lhe mandou. Espiritualmente falando, Jacó foi abençoado através da Igreja de Deus. A igreja preparou um guisado delicioso para que Jacó pudesse receber as bênçãos de seu pai. Mas este guisado delicioso não se refere a um prato de comida. Qual o sentido espiritual deste guisado então? Que Jesus Cristo apagou todos os nossos pecados de uma vez por todas com o evangelho da água e do Espírito. E nossa fé na obra da justiça do Senhor é justamente este guisado que foi preparado para o Pai. Se fizermos este guisado da fé e o levarmos para Deus, receberemos todas as suas bênçãos. No entanto, ninguém pode fazer esse guisado que agrada a Deus. Apesar de haver inúmeras igrejas neste mundo, poucas de fato ensinam o mistério da salvação que nos leva a receber a remissão de pecados no Evangelho da água e do Espírito. Em outras palavras, somente a justa Igreja de Deus pode preparar este guisado da fé e da salvação. A verdade que você precisa entender é que nenhuma outra igreja pode fazer isso. Apenas a Igreja de Deus pode ensinar às pessoas como receber a remissão de pecados no Evangelho da água e do Espírito. E somente ela pode levá-las a receber suas bênçãos preparando este guisado da maneira correta para Deus. Além da Igreja de Deus, nenhuma igreja pode ensinar o caminho da salvação para as almas perdidas. Espiritualmente falando, a Igreja de Deus é a esposa de Cristo. Nenhuma igreja pode pregar as bênçãos da remissão de pecados a todos neste mundo se não crer totalmente na justiça do Senhor e servir a ela. Somente através da justa Igreja de Deus é que podemos receber suas bênçãos. Vocês precisam entender isso e como é importante o ministério da Igreja de Deus. Se não fosse pelo ministério cristão da Igreja de Deus, ninguém receberia bênção alguma. Pense nisso. Se não fosse a Igreja de Deus, como poderíamos receber as bênçãos da salvação? Jacó na verdade era um homem imperfeito, cheio de falhas. E como um homem tão fraco assim pôde ser abençoado? Por mais que desse o seu melhor, como poderia ele receber alguma bênção? Só podemos receber bênçãos quando Deus nos abençoa. No entanto, Jacó foi abençoado porque obedeceu à sua mãe, ou seja, ele obedeceu à Igreja de Deus. Como podemos ser abençoados por Deus? Deus nos ensina uma verdade profunda no texto bíblico deste capítulo. E a verdade que ele nos ensina é que só podemos ser abençoados em sua Igreja. Nunca se esqueçam deste ensinamento tão importante. Sem a Igreja de Deus jamais poderíamos receber as bênçãos da remissão de pecados. Sem ela seria impossível receber tais bênçãos. Através de quem Deus nos dá as bênçãos terrenas e espirituais da fertilidade? Da própria Igreja de Deus. Por mais que faça a obra neste mundo e deseje receber as bênçãos de Deus, você só as receberá se confiar em sua Igreja. O texto bíblico deste capítulo nos revela que Deus só nos abençoa através da sua Igreja. O que você precisa entender aqui é que Deus nos deixou o texto de Gênesis 27 para nos mostrar como podemos ser abençoados, ou seja, para nos revelar que somos abençoados através da Igreja de Deus. Amados irmãos, vocês conhecem a Igreja de Deus? Todos nós temos que conhecer bem esta Igreja. Mas se vocês não fizerem isso e disserem, eu recebi a remissão de pecados mas quero viver segundo o curso deste mundo. A remissão de pecados que vocês receberam foi em vão. Apesar de pensarmos que estamos servindo a Igreja de Deus, na verdade é que ela está nos servindo, não o contrário. O que precisamos entender bem aqui é que somos abençoados por Deus através da sua Igreja,
mas não porque estamos servindo a ela. Então jamais devemos desprezar a Igreja de Deus. Quem não dá valor à Igreja de Deus ou não a conhece ainda não está levando uma vida de fé. Quem não conhece a Igreja de Deus está levando uma vida de ganância, e não de fé. Por isso que ficam buscando bênçãos em todos os lugares, como se estivessem construindo a Torre de Babel. Jamais devemos permitir que isso aconteça conosco. Ao contrário, temos que entender bem que somos abençoados através da Igreja e, portanto, servir a ela e segui-la. Espiritualmente falando, o guisado de Isaque representa o evangelho da remissão de pecados. Como vemos no texto bíblico deste capítulo, a mãe de Jacó preparou um guisado. E não é justamente a mãe que sabe o que o pai mais gosta? Então, já que a Bíblia diz aqui que Rebeca fez um guisado para Isaque, ela não preparou um simples prato para ele, mas algo especial. Qual é o alimento mais especial dentre todos os alimentos desta terra, amados irmãos? A própria remissão de pecados, pois representa o pão da vida. Melhor dizendo, o prato especial que Rebeca preparou para Isaque se refere à bênção da remissão de pecados que apagou todos os pecados do homem. Há somente um lugar neste mundo onde podemos ouvir como os pecados do homem foram apagados. Mas onde então podemos ouvir isso? Apenas na Igreja de Deus podemos ouvir o Evangelho da água e do Espírito. As universidades seculares por acaso ensinam o Evangelho da água e do Espírito? Será que ele é ensinado pela sociedade? As pessoas cultas o ensinam? Os professores de ética e de religião o ensinam? Não, ninguém o ensina. Mas quem ensina este Evangelho então? Somente a Igreja de Deus, a noiva de Cristo, é que sabe preparar este guisado, ou seja, pregar o Evangelho da remissão de pecados. Pense nisso. Poderíamos ouvir o Evangelho do Senhor se não fosse na Igreja de Deus? Claro que não. E se não fosse assim, nossos pecados continuariam intactos em nosso coração e iríamos direto para o inferno. Ninguém jamais poderia ouvir o Evangelho se não fosse na Igreja de Deus. Será que você acha que é inteligente o bastante para encontrar a verdade da remissão de pecados por si mesmo? Se você pensa assim, você jamais poderá receber a verdadeira remissão de pecados. O guisado da fé não pode ser encontrado em qualquer lugar. Foi graças à Igreja de Deus que ouvimos o Evangelho da água e do Espírito e recebemos a remissão de pecados. Todos nós precisamos entender isso muito bem. Precisamos entender que é através da Igreja de Deus que podemos receber a remissão de pecados e ser abençoados. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Mas através de que instituição ele faz sua obra? Através da sua própria Igreja. A obra da salvação de Cristo jamais seria revelada se não fosse pela Igreja de Deus. Então é imprescindível entendermos que lugar é a Igreja de Deus e onde podemos encontrar o verdadeiro amor de Deus. E sempre que ouvirmos a palavra dos líderes da Igreja de Deus, temos que reconhecer na hora se é sua palavra de vida ou apenas palavras de homens, que podem ser ouvidas em qualquer lugar. O pão que desce do céu é o pão da vida, então não devemos comer pão envenenado. A verdade é que a palavra da água e do Espírito pela qual Deus nos salvou não é algo que pode ser encontrado em qualquer lugar. Também não é algo que podemos encontrar a qualquer hora. Quando não reconhecemos que é através da Igreja de Deus que recebemos as verdadeiras bênçãos, estamos fadados a perdê-las por não entendermos isso. Amados irmãos, é por causa da Igreja de Deus que recebemos a remissão de pecados e não a perdemos mais. É através desta Igreja também que as promessas do Senhor se cumprirão no tempo certo, que somos guiados por Ele, crescemos e nos tornamos maduros perante Deus. E tudo isso só é possível em nenhum outro lugar senão na Igreja de Deus. Onde ouviremos tudo isso senão na Igreja de Deus? Será que podemos escolher o que queremos ouvir? Não,
isso não é possível. Pense nisso. Podemos tirar água de um rio e depois separar a que é potável da insalubre? Não, pois toda a água que tirarmos será a mesma. Se a verdadeira palavra de Deus se misturar com a palavra do mundo, não teremos outra escolha senão aceitar ambas. E se isso acontecer, acabaremos plantando a semente dos falsos ensinamentos num campo ruim e assim produziremos frutos ruins também. Como Deus abençoa a todos nesta terra? Ele abençoa a todos através da Igreja de Deus. O que é então a Igreja de Deus? É a congregação daqueles que receberam a remissão de pecados, o lugar onde eles se reúnem para adorar a Deus e contam com um líder que confia totalmente nele. Esta é a Igreja de Deus. Melhor dizendo, a Igreja de Deus é onde estão presentes Sua Palavra e o Espírito Santo, onde há um líder que tem comunhão com Deus, onde os justos se reúnem para adorar, ou seja, onde as noivas de Jesus Cristo se reúnem. Nem todas as igrejas são de Deus. Para ser uma igreja de Deus, ela precisa ter um líder que serve fielmente ao Evangelho da água e do Espírito, ou seja, ao Evangelho do Senhor. Temos que discernir o que é certo e o que é errado. Se encontrássemos um baú cheio de ouro mas não reconhecêssemos seu valor, isso não nos traria benefício algum. E se disséssemos, eu encontrei esse baú por acaso, e tenho certeza que ainda encontrarei algo valioso. Isso seria o mesmo que desperdiçarmos as bênçãos de Deus. Vemos no texto bíblico deste capítulo que Esaú não recebeu a bênção de seu pai. E o que isso significa? Que ele estava acabado. Ele vendeu a Jacó o direito à bênção da progenitura por um prato de lentilhas. A vida espiritual de Esaú acabou quando ele não recebeu a derradeira bênção de seu pai Isaque. A Igreja de Deus é totalmente indispensável aos cristãos nascidos de novo. Amados irmãos, temos que entender bem que lugar é a Igreja de Deus. Apesar de haver inúmeras igrejas neste mundo, nem todas elas são igrejas de Deus. Em outras palavras, vocês não devem entrar em qualquer igreja para ouvir a pregação ou ver o que acontece ali. Embora haja muitos pregadores da palavra de Deus, poucos na verdade pregam a verdadeira palavra. Não se esqueçam disso. Não podemos ser abençoados por nós mesmos. É através da Igreja de Deus, buscando juntos a Deus para adorá-lo e ouvir a palavra da água e do Espírito, que podemos receber todas as bênçãos que vêm de Deus. Vocês estão entendendo? O que aconteceria se os justos não tivessem esta igreja? Estaríamos totalmente perdidos. Seríamos órfãos. A igreja é como se fosse os pais dos santos. Sem ela estaríamos perdidos, vagando de um lado para o outro, feridos e magoados. Nossa vida espiritual, em outras palavras, estaria acabada. Na verdade, somos abençoados porque temos a Igreja de Deus. No entanto, alguns irmãos agem com imaturidade e não entendem esta verdade, e eu fico muito triste quando vejo isso. Qual a importância da Igreja de Deus? Se ouvirmos a palavra que nela é pregada, com certeza seremos abençoados. Há uma água corrente nela que nos leva a saciar nossa sede sempre que quisermos. E aqui também podemos respirar ar fresco. Mas o que isso tem a ver? Não podemos respirar lá fora também? Sem água e oxigênio não existe vida. E se alguém não entender o verdadeiro valor do ar e ir para um lugar onde não há oxigênio, ele morrerá na mesma hora. A mesma lógica se aplica às bênçãos de Deus. Apesar de muitos cristãos acharem que podemos receber todas as bênçãos de Deus em qualquer igreja, a coisa não é bem assim. E esta é uma verdade que Deus não diz para todo mundo, mas só para nós, seus filhos. Amados irmãos, eu peço a vocês que deem valor à Igreja de Deus. Vocês podem até não ter consideração por alguém, mas nunca deixem de dar valor à Igreja de Deus. Deus se preocupa muito com sua Igreja, pois é onde Ele opera.
Ela é uma linda cidade, como Sião. A igreja é o lugar onde Deus concede sua graça, onde recebemos suas bênçãos, onde encontramos o pão da vida e a palavra de Deus é pregada. Temos que conhecer bem a igreja de Deus, e não apenas vê-la como um lugar de adoração. Por mais que ouçamos a palavra de Deus em um culto, se o Espírito Santo não estiver ali, este não é um culto que agrada a Deus. Por isso que é muito importante entendermos bem o que é a igreja de Deus. Vocês precisam entender como são abençoados nesta igreja. Amados irmãos, vocês creem que esta igreja é a igreja de Deus? Como somos abençoados aqui? Deus opera através da sua igreja, é aqui que Ele fala conosco e nos guia. Eu quero que vocês entendam que é na igreja que Deus fala e opera. O que Deus usa para abençoar seu povo? Ele usa sua igreja. Jacó seria abençoado por seu pai se não fosse sua mãe? Jacó fez o que sua mãe mandou. E ela o cobriu com a pele dos cabritos e o vestiu com as roupas de Esaú. Então seu pai Isaque disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú, e o abençoou porque ele fez exatamente o que sua mãe mandou. Foi Rebeca, mãe de Jacó, que fez com que ele fosse abençoado. Mas e nós? Quem nos deu a fé que nos levou a fazer parte do povo de Deus? Foi a Igreja de Deus que nos deu esta fé. Assim como Jacó foi abençoado ao fazer o que sua mãe mandou, também somos abençoados quando fazemos o que devemos na Igreja de Deus. A Igreja de Deus é um lugar maravilhoso. Se realmente considerarmos isso, veremos como ela é importante. Por mais que eu tenha talentos e seja muito inteligente neste mundo, no fim sei que não sou nada se não fizer parte da Igreja de Deus. E precisamos aprender na palavra de Deus que é na sua igreja que Ele opera e nos abençoa. Por mais que sejamos imperfeitos, se estivermos na igreja de Deus, ali adorarmos, orarmos e fizermos a obra, Deus com certeza abençoará seu povo que fizer parte dela. Por isso que eu me empenho ao máximo para estabelecer a igreja de Deus. Eu sei que se plantarmos uma igreja de Deus, Ele a abençoará. Também sei que não somente o povo de Deus, mas todos neste mundo podem ser abençoados em sua igreja. Por isso que fundamos a Igreja de Deus e sabemos muito bem a diferença entre ela e as igrejas do mundo que foram fundadas por falsos profetas. Onde os nascidos de novo se reúnem para adorar, ali é a Igreja de Deus. Mas um lugar onde não podemos encontrá-los não é a verdadeira Igreja de Deus. Melhor dizendo, a Igreja é Deus é o lugar onde somente os santos e sem pecado se reúnem para adorar, sem se misturar com os pecadores. Quando os que receberam a remissão de pecados se reúnem para adorar a Deus e buscá-lo em oração na Igreja de Deus, ali Ele os abençoa. Precisamos entender bem isso. Mas isso não acontece de maneira desordenada. Em outras palavras, não é de qualquer jeito que os justos se reúnem para adorar a Deus ou eles fazem isso por dinheiro. Isso só acontece pelo poder de Deus, pela obra do Espírito Santo. Amados irmãos, vocês já receberam a remissão de pecados? Na verdade, todos nós recebemos a remissão de pecados através da Igreja de Deus. Se não fosse por ela, seria impossível recebê-la. Mas receber a remissão de pecados não é fácil. Isso será impossível se a Igreja não pregar a palavra de Deus de modo bem claro e quem a ouvir crer nela de todo o coração. É por esta razão que, embora todos neste mundo queiram receber a remissão de pecados, poucos são os que de fato conseguem. É através da Igreja que Deus abençoa os que creem nele e se unem a ele pela fé. Isso quer dizer então que por Deus ter revelado a este mundo o mistério da remissão de pecados e das profecias, todos podem recebê-la e ser abençoados. A Igreja de Deus não pode ser encontrada em qualquer lugar. Amados irmãos, vocês precisam entender que logo perecerão se deixarem a Igreja de Deus. Vocês têm que entender que deixar a Igreja é o mesmo que jogar fora as bênçãos de Deus. Porque Deus nos trouxe para a sua Igreja.
para nos abençoar, proteger e nos conceder sua graça. Melhor dizendo, Deus não nos trouxe para sua igreja porque de alguma forma precisa de nós. Ao contrário, Deus fundou sua igreja nesta terra e nos trouxe para cá para nos abençoar, pois somos seu povo e seus filhos, comprados pelo seu precioso sangue. A igreja de Deus não pode ser encontrada em qualquer lugar. Temos que entender isso. Deus não fundou sua igreja antes de preparar seus servos. Ele primeiro separou servos que criam em sua palavra, que acharam graça aos seus olhos, e os trouxe para sua igreja por meio deles para pregar o Evangelho. E após a igreja ser fundada desta maneira, os justos começaram a se reunir para adorar, pregar a palavra e conceder as bênçãos de Deus para que todos neste mundo fossem abençoados. A Igreja de Deus é a instituição que distribui suas bênçãos através dos justos. Nenhum país pode ter dois governos. O governo é a instituição que lidera um país. Só há um governo em seu país, como em todos os países. Assim como só há um presidente ou primeiro-ministro que governa uma nação, só há uma instituição neste planeta que concede as bênçãos de Deus e nos leva a recebê-la. E é justamente a Igreja de Deus. Amados irmãos, eu peço a todos vocês que entendam que Deus só abençoa a todos neste mundo através da sua Igreja. Entender isso nos leva a compreender a maior verdade que há. Apesar de termos sido salvos, não devemos nos alegrar apenas por termos recebido a remissão de pecados. Temos que entender bem que apesar de nossa igreja ser a Igreja de Deus, há muitas outras igrejas que não fazem parte dela. Em outras palavras, vocês precisam entender onde congregam e com quem congregam. Deus abençoa os justos nascidos de novo que fazem parte da sua igreja. E Ele a abençoa tanto que está levantando muitos obreiros nela. A Igreja de Deus é o único lugar neste mundo que prega o Evangelho da água e do Espírito. É o único lugar que anuncia este Evangelho e também as bênçãos de Deus. Esta também é a única igreja que prega a palavra de Deus corretamente. Por isso que esta igreja é tão importante. Há muita gente hoje dizendo que prega o Evangelho, mas a verdade é que eles só falam da história e tradição da sua denominação. Há poucos líderes e igrejas nesta terra que vestem seus membros com a justiça de modo correto e os leva à presença de Deus, como Rebeca fez com Jacó. Ela matou 2 cabritos, vestiu Jacó com a pele deles e com as roupas de Esaú, fez um guisado para ele levar ao seu pai e lhe disse: vai e diga ao seu pai que você é Esaú. E temos visto isso acontecer ao nosso redor. Há muitos que ainda não nasceram de novo, embora afirmem que receberam a remissão de pecados. Estes negam o Evangelho da água e do Espírito e fingem que receberam a remissão de pecados. Mas como eles expressam o que creem? Eles simplesmente fazem isso com o que acham e desprezam o Evangelho da água e do Espírito. Para que alguém negue o Evangelho da água e do Espírito, ele precisa provar isso usando os textos originais da Bíblia, mas para ser mais preciso, ele tem que criar argumento tanto no Antigo como no Novo Testamento. Melhor dizendo, todo pregador deve pregar com base na palavra da verdade, que é o padrão correto. Podemos afirmar sem medo de errar que ninguém pode ser salvo se não crer no Evangelho da água e do Espírito. Apesar de ouvirmos sempre que faremos muitos inimigos se pregarmos assim, não temos motivo algum para nos preocuparmos com tais palavras. A instituição que concede as bênçãos de Deus deve fazer isso exatamente como ele determinou, pois ele perderá seu foco se não fizer isso. Não se esqueçam disso, amados irmãos. Vocês podem comer onde quiserem, mas não podemos encontrar guisado em qualquer lugar. E ele só pode ser servido de uma forma bem específica, ou seja, exatamente como diz a palavra. É assim que o guisado prova seu verdadeiro valor e se revela como o pão da vida. Quando anunciamos as bênçãos de Deus segundo a sua palavra, nos tornamos uma fonte maravilhosa de vida eterna, e todos que beberem dela jamais terão sede. Amados irmãos, vocês conhecem a Igreja de Deus?
A primeira coisa que vocês precisam fazer para levar uma vida de fé correta é conhecer a Igreja de Deus. Vocês perderão 2/3 das bênçãos de Deus se tentarem levar uma vida de fé sem conhecer esta Igreja. Mas se vocês levarem uma vida de fé tendo o entendimento correto do que é a Igreja de Deus, vocês receberão todas as suas bênçãos. Todas as bênçãos são recebidas através da Igreja de Deus. E amar esta Igreja é amar o próprio Deus, assim como servir ao Evangelho é o mesmo que servir a Ele. Esta é a verdade. De modo algum queremos fundar outra denominação, muito menos construir um grande templo. Nosso objetivo, ao invés disso, é pregar a verdade eterna e imutável de Deus através da sua Igreja. A verdade da Palavra de Deus está muito clara para nós, e cremos que todos neste mundo só podem receber as bênçãos de Deus através da sua Igreja. Esta é a verdade eterna e imutável. Então eu peço a todos vocês que creiam nela, conheçam a Igreja e sigam o Senhor como ela diz. Também espero que todos vocês creiam nesta verdade para que recebam a verdadeira bênção de Deus.